Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, lhes pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, colocou-se em pé e andou. E ele entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se, por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu amor, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé é por ele que deu a este, na presença de todos vós, uma saúde perfeita. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração, de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoastes e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém? Até aqui. Eu escolhi essa Bíblia porque essa Bíblia tem uma tradução um pouquinho talvez diferente da que você leu. Mas essa Bíblia tem umas palavras muito fortes, né? Como esse último versículo que eu li, que diz que Deus mandou Jesus para que ele viesse e nos desviasse das nossas maldades. Isso é muito forte, né? É muito forte. Mas o que eu quero falar esta noite é um assunto que muitas pessoas estão colocando em confronto. Eu quero falar sobre milagre, né? Como eu disse, nós estamos vivendo um tempo de banalização da fé, de descrédito, né, de igrejas. Pessoas nos ofendem, pessoas ficam nos inquirindo da nossa fé, querendo saber.
e de uma certa forma querem ridicularizar, né? E alguém me diz isso todos os dias, praticamente, eu ouço isso, alguém dizer, Deus precisa fazer alguma coisa rápido, porque a nossa fé não vai só se sustentar no ouvir falar. Nós precisamos ver milagres acontecer. Isso é verdade. Nós estamos e precisamos ver, embora Deus realize milagres todos os dias nas nossas vidas. É que nós não percebemos, nós não reconhecemos, nós não damos crédito a Deus pelos milagres que Ele faz todo dia, pelo pão que você comeu, pela chuva que caiu, pelo sol que nos sustentou, né? Pelos livramentos que Ele deu, por tantas coisas que Ele fez, isso são milagres. Mas para nós, milagres está relacionado a coisas que sejam realmente visíveis, né? Não sei se você sabe, mas a palavra milagre, ela vem do latim miraculum, que vem de um verbo que chama mirare. E mirare significa maravilhar-se. Está me ouvindo? Então, acho que todos os cristãos estão precisando se maravilhar. É isso que nós estamos querendo. Nós estamos esperando de Deus poder nos maravilhar com as coisas que Ele faz. Então, quando as pessoas dizem que nós não vamos nos sustentar muito tempo só em ouvir pela a fé, né? Ser fortalecida por ouvir, que nós precisamos ver milagres, ou seja, nós estamos precisando nos maravilhar pelas grandezas de Deus. Eu falava aqui com os líderes no último dia que eu dei aula, que eu já vi muitos homens de Deus mentirem para fazer as pessoas acreditarem. Homens de Deus que reconheceram suas mentiras e vieram a público e disseram, eu menti meu testemunho, eu menti as revelações. E eu disse, glória a Deus por isso, quando alguém reconhece que mentiu e que enganou pessoas, e que as pessoas não perdem a sua fé. Mas do jeito que nós estamos vivendo nos últimos dias, nas tempestades dos dias, nas lutas, nas dificuldades, e por tantas pedradas, vamos dizer, no Evangelho, né? Nós estamos talvez deixando de nos maravilhar com Deus. Acho que todos nós procuramos, assim, viver o sobrenatural, né? E ver o sobrenatural. Milagre para nós é o sobrenatural. Eu já escutei pessoas falar muitas vezes assim, se eu não for naquela igreja e eu não ver um paralítico andar, eu não ver um coxo saltar, Deus não está naquele lugar. Eu já escutei. Mas essa pessoa esqueceu que tinha alguém sentado aí que tinha um rancor imenso no coração e numa palavra Deus limpou aquilo e colocou amor e um milagre aconteceu. As pessoas esquecem que talvez um casal veio para um culto pensando na segunda-feira de assinar um divórcio, mas Deus entrou e fez um milagre, o coração deles foi restaurado. Né? Para nós, sobrenatural é ver as coisas acontecerem dessa forma. Mas para Deus, né, no reino de Deus, essas coisas são natural, não são sobrenatural. São sobrenatural para nós. Para Deus é natural. No reino de Deus é natural milagres acontecer. E o maior milagre, eu vou falar qual é o maior milagre que Deus fez. É você. E eu aplaudi a Jesus porque você é um milagre, sabe? O maior milagre está sentado nessa cadeira hoje. Sua salvação é o maior milagre que Deus já fez. Você é o maior milagre. Mas nós queremos ver, né? Nós precisamos de milagres. A nossa alma anseia por ver Deus agir. Muitas vezes nós vamos passando as nossas lutas, nossas dificuldades, e nós entristecemos pensando que Deus se esqueceu de nós, que Deus faz na vida do vizinho, faz na vida do irmão, faz na vida da irmã, mas nossa hora nunca chega, nosso tempo nunca chega, né? E não estamos vendo esse sobrenatural, mas Ele fez ontem, Ele fez hoje, Ele vai fazer amanhã, porque Ele é o Deus, né, de toda a terra. É Ele que todos os dias, quando nós levantamos pela manhã, Ele faz o milagre da vida ressurgir nas nossas vidas, né? Então é Ele que executa milagre todos os dias. E hoje orando, pedindo ao Senhor que Ele me trouxesse uma palavra que nos alimentasse mais uma semana. Eu gostaria muito que você
não fosse somente um ouvinte de um culto. Eu gostaria muito que você ouvisse hoje e que você permitisse que o Espírito Santo assine no seu coração como uma profecia o que você ouvir aqui hoje. Eu me sustentei a semana inteira do que Deus falou domingo à noite. Deus não pregou para mim domingo à noite, Ele pregou para todos nós, mas a semana inteira eu fiquei me sustentando. Você pode plantar e você pode sonhar naquilo que você quer colher. Eu me sustentei a semana inteira, foi isso que Deus fechou meu coração. Talvez para você foi outra revelação, mas nós não viemos aqui hoje para só ser um espectador, nós não viemos aqui somente para ser ouvintes, nós viemos aqui para tomar posse de um poder chamado fé, que pode fazer milagres acontecer na nossa vida. E quando eu estava hoje buscando a Deus para Ele ministrar o nosso coração, Ele me trouxe nesse texto. Eu já tinha ficado ontem à noite buscando a revelação, buscando a tarde toda ontem, e eu não tinha encontrado o caminho do que Deus queria falar. E hoje, depois que eu saí, voltei, e com o meu coração, o meu espírito voltado a ouvir a voz de Deus, Ele me trouxe nesse texto. E Ele me trouxe aqui para entender algumas coisas muito importantes. É claro que esse texto é muito fácil de compreender na sua primeira parte, porque fala de um milagre, e na segunda parte fala do autor do milagre, que é Jesus. Então não é um texto difícil, você só não lê se você não quiser, porque é um texto muito fácil de compreender. Mas eu não vim aqui para elaborar um sermão sobre o texto, eu não vim fazer uma hermenêutica aqui hoje, eu vim trazer uma revelação do que o Espírito Santo me fez encontrar aqui para sustentar minha vida essa semana, para você sustentar a sua vida, para você continuar crendo, para você continuar tendo certeza que o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer mais e mais milagres na sua vida. Esse texto, ele me trouxe aqui uma compreensão de 4 atitudes que precisam ser importantes na vida da fé, né? Ser cristão não é só ter uma carteirinha de crente ou pendurar um crachá de evangélico, mas é ter virtudes especiais, é ter características especiais de Deus, de fé, de esperança, que nos levam a uma continuidade para não desistir, para não, vamos dizer, não abandonar aquilo que nós cremos, aquilo que nós esperamos. Porque quando eu levanto de manhã, eu não sei você, eu sou consciente que da mesma forma que Deus renovou suas misericórdias, o diabo também já tramou o que ele vai fazer para matar a minha fé. Eu sou consciente disso, eu não sei se você é, mas é isso que nós vivemos todos os dias, um confronto, porque ele é chamado de adversário. É como um campo de futebol, a gente de um lado e os adversários do outro. Alguém vai sair vencedor nesse dia, ou nós que estamos em Cristo Jesus, ou o nosso adversário. E eu vi aqui nesse texto 4 atitudes que são essenciais para eu ver um milagre, para eu viver um milagre, para eu poder declarar e contar esse milagre. Às vezes as pessoas perguntam para a gente, eu não sei você, porque o salmista escreveu até no Salmo 42, que as pessoas ficavam perguntando para ele onde estava o Deus dele, né? Ficava assim com o dedo, cadê teu Deus? Por que você está passando por isso, né? Cadê Deus que não faz nada? Ele chegou num confronto tão grande que ele falou para ele mesmo, né? Fica quieta aí, espera um pouquinho. Você não está vendo Deus fazer ainda, mas ele vai fazer, né? E nesse texto eu vejo um homem aqui que tinha um problema, ele era um coxo, ele tinha uma deficiência física, e ele ia para o templo e sentava ali no templo, que era o templo chamado o Templo de Salomão, que tinha uma porta imensa chamada Porta Formosa. Esse templo tinha várias portas. Existe a réplica desse templo lá em São Paulo agora, que o bispo lá, como que ele chama, Macedo, né, construiu. Diz que esse templo era coisa grandiosa mesmo, era uma ostentação muito grande. E esse homem, por ter deficiências físicas, né, ele ia para a porta do templo para buscar uma ajuda, para receber uma esmola, para que as pessoas se compadecessem dele e ele recebesse ali uma moeda ou talvez um alimento, alguma coisa que pudesse mantê-lo. Mas eu fiquei pensando hoje, né, pelo Espírito,
Ele poderia também ir para outros lugares, mas a Bíblia relata que o lugar que ele ia buscar a ajuda era no templo. Era no templo. E quando eu estava olhando aqui hoje, lendo esse texto, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração que muitas pessoas têm vindo para as igrejas, vêm vindo para os cultos, né, buscando ajuda, buscando soluções, buscando providências, e têm vindo com as motivações erradas, com os corações, com propósitos errados, com maneiras de ver a Deus e a ver o que Ele pode fazer de forma errada. Não se ofenda, porque é muito grande o que Deus tem para falar aqui hoje. Embora eu esteja com muita dificuldade, mas é muito grande o que Deus tem para falar aqui nesse lugar hoje. E eu observei isso no Espírito hoje, que a motivação dele estar ali é a mesma minha, é a mesma sua. É por saber que Deus está naquele lugar. Ele ia ali para o templo para sentar na porta ali e aguardar os irmãos chegar, os judeus, que eram os homens de Deus, que era o povo de Deus passar, porque a motivação dele era a presença de Deus. A motivação dele era saber que naquele lugar pessoas oravam, pessoas louvavam, pessoas viviam maravilhas, que pessoas se maravilhavam, ou seja, que pessoas viviam milagres. Por isso ele estava ali. Mas a motivação dele por ser Deus não foi suficiente para que ele tivesse também posições e atitudes que o levassem além daquilo que ele esperava receber de Deus. Alguém me disse esses dias que às vezes eu prego um pouco difícil. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, mas se você ficar no Espírito, você vai entender, porque a revelação é muito fácil, tá? Eu sei que é um pouquinho difícil às vezes as coisas que eu falo, mas vai chegar uma forma fácil de você entender. Tá? Entenda comigo, ele ia para lá porque Deus estava naquele lugar, porque pessoas buscavam a Deus naquele lugar, porque pessoas adoravam a Deus naquele lugar, porque pessoas louvavam a Deus naquele lugar, porque pessoas entravam ali naquele lugar talvez chorando e saíam dali alegres. Ele estava ali porque pessoas talvez passavam pelas escadarias dizendo assim: olha, eu vivi na minha vida algo maravilhoso, porque Jesus de Nazaré, quando ele passou por aqui, a minha família foi alcançada por ele e os milagres aconteceram. Talvez sentado ali, ele também ouviu pessoas saírem dali de dentro contando: você viu que maravilhoso que foi aquele momento onde nós somos invadidos por Deus, quando a presença dele foi tão grande que o nosso coração foi tocado pela presença dele. Mas ele estava lá com motivações, com motivos, com propósitos, mas ele não tinha atitudes que o levava a ver realizado na vida dele o milagre que ele escutava as pessoas falarem. E Deus me disse isso hoje, que muita gente tem só escutado, presenciado, comentado, relatado, falado, mas não chegou a hora de viver o seu milagre. E a primeira coisa que Deus hoje trouxe ao meu coração, e eu vou falar para vocês, já é uma profecia, é que a tua hora vai chegar. E que talvez hoje seja o dia do seu milagre. Amém? Chega de ser espectador. Chega de ser alguém que só fala do milagre dos outros. Que ouve o milagre dos outros porque Deus tem um milagre para fazer na sua vida. As nossas motivações são boas. Mas nós só estamos indo, ouvindo, presenciando e não estamos no mirare. Nós não estamos nos maravilhando com Deus. Sabe por que a igreja está diminuindo? Sabe por que poucas pessoas estão buscando a Deus para terem respostas? Porque as pessoas querem ver as maravilhas primeiro nas nossas vidas. Porque nós somos daqueles que creem. Nós somos daqueles que vêm para ver e viver os milagres que Deus tem preparado para nós. E aquele homem sentado ali na expectativa de esmolas, de misérias, né? De trocados, de alguma coisa que pudesse ser suficiente para ele se sustentar. Ele estava ali e de repente vem dois homens de Deus.
Dois homens cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, duas pessoas que tinham a presença de Deus não só no falar, mas nas palavras, mas na demonstração do poder, pessoas que tinham experiências, eram dois homens que tinham vivenciado os milagres, que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, que viram os milagres, que se maravilharam com Ele, que estavam ali debaixo da cruz, que presenciaram sua ressurreição, que viram Ele ascender aos céus. Esses dois homens chegaram ali. Sabe o que Deus está me falando? Que tem gente esperando você chegar para o milagre dele acontecer. Olha Deus mudando o turno da pregação aqui. A minha pregação não é essa, mas Deus está mandando um recado. Tem gente esperando você, cheio do Espírito, a presença de Deus na sua vida, a experiência que você tem com Ele, o poder de Deus que está sobre você, passar para que chegue a hora do milagre dele acontecer. Amém? Vou voltar para a pregação. Eu não estou brincando, não. Dois homens chegam ali, Pedro e João, e eles foram ali para orar, como muitos foram ali para orar. Vou dizer uma coisa para você. Deveria ser para nós o maior motivo da nossa alegria vir para a casa de Deus. Deveria ser para nós o dia mais maravilhoso, mais tranquilo, mais em paz, o dia de vir para a casa de Deus. Mas é o dia mais difícil da nossa semana. É uma luta. Vir é uma luta. Ouvir é uma luta. Buscar é uma luta. Pregar é uma luta. Louvar é uma luta. Porque o inimigo sabe que Deus vai te maravilhar. Ele vai te maravilhar. Você ainda não se maravilhou, mas Ele vai te maravilhar. Eu imagino Pedro e João ali debaixo das condições espirituais, né, das lutas, das dificuldades, mas também do amor, do mover, da presença, eles indo orar. E quando eles chegam ali no templo, que eles estão chegando ali na porta do templo, aquele homem estava sentado ali e clamou, disse, por favor, vocês podem me dar uma moeda? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa para você. Quando você veio aqui para a igreja hoje, seu coração tinha um monte de motivação. Seu coração tinha muitos motivos para você vir aqui hoje. Mas eu vou dizer para você, não é nada comparado ao que Deus te chamou para você vir aqui hoje, pelo que Ele tem preparado para a sua vida. Pode ter certeza disso. Talvez você está só pensando na moeda, sabe? Talvez a sua porção seja só uma moeda, mas o que Deus tem para você é muito mais do que você pode imaginar. Eu não sei como está teu coração hoje, como está a sua fé, como é que está os seus pensamentos, mas eu sei que o Deus que me trouxe aqui hoje, em cima de todas as minhas dificuldades, Ele tem uma palavra para você hoje, que é fiel, verdadeira e justa. E que vai passar os céus e a terra, mas ela não vai passar. E ela jamais vai voltar para Deus vazia, porque primeiro ela vai fazer na sua vida exatamente o que Deus mandou te falar. Entendeu? E quando eles chegam ali, aquele homem pede uma moeda. E eu fiquei imaginando os ouvidos deles ouvindo moeda e o coração deles gritando: milagre, 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 milagre. Está entendendo? Você passou por aquela porta pensando em moeda, mas Deus olhou para você quando você saiu da sua casa hoje e Ele disse: o que eu tenho para você é um grande milagre. A primeira coisa que eu quero te dizer que eu vi aqui é que Deus não se esqueceu de você, como Deus não se esqueceu deste homem. Deus não vai se esquecer de você. Pode passar o tempo que for, Ele não esquecerá de você. Quantos anos, quantas semanas, quantos meses esperando, ouvindo falar do milagre dos outros. E de repente chega dois homens cheios da presença de Deus. E ele pede uma moeda. E os ouvidos ouvem moeda. Mas o coração daqueles homens ouve Deus falar: vou fazer muito mais do que você me pede. Olhe para nós.
Eu louvei a Deus por eles não terem uma moeda naquela hora. Se você quiser uma moeda de R$1, bem, você pode pegar na minha bolsa, a gente dá para eles. Eu louvei a Deus por aqueles discípulos não terem uma moeda. Porque se eles tivessem uma moeda, nós não estaríamos aqui hoje falando da possibilidade de Deus fazer você se maravilhar no seu poder. A resposta deles foi: olhe para nós. Ou seja, eu vou dizer para você outra vez o que Deus falou, que eu já falei antes. Chegou sua hora. Você até aqui só ouviu. Você até aqui só presenciou. Você até aqui só sentou na escada. Você até aqui teve motivos para querer milagre, mas não tinha chegado essa hora. Olha para nós, olha para nós. Olhe para mim, disse Pedro. Olhe para nós, disse João. Olha aqui, olhe para nós. Eu vim aqui para anunciar para você que hoje é o dia do seu milagre. Sabe por quê? Pode ter passado o tempo que for, Deus não deixou de ouvir o coração de alguém que estava ali, porque sabia que aquele era o lugar do milagre, entendeu? Não importa quanto tempo passou, não importa quanto tempo ainda vai passar, você está no lugar certo, e na hora certa, no dia certo. É o teu dia, é a tua hora do teu milagre. A segunda coisa que eu vi nessa pregação, nesse texto, que eu consigo observar aqui, a primeira é que eu preciso entender que Deus não esquece das pessoas que Ele ama. Que Deus não despreza os filhos que creem. Que Deus não dá as costas para aqueles que perseveram, mesmo que a motivação não tenha alcançado ainda no determinado lugar que só a fé pode alcançar. A segunda coisa que eu vejo aqui é que nós precisamos parar de pensar pequeno. Que nós precisamos parar de olhar para as coisas de Deus como se Ele fosse fazer, assim, uma casinha. Deus vai me dar um carrinho. Deus vai me dar um maridinho. Deus vai me dar um comercinho. Nós precisamos entender. Acende a luz um pouquinho, que o Espírito Santo está falando uma coisa aqui comigo. Abre a sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo de número 9. Abre aí, Jó, rapidinho. Eu vou falar porque é profético. O Espírito Santo está falando, eu vou falar. Jó, capítulo de número 9. Tá certo? Era moeda, né? Era moeda. Me dá uma moeda. Me dá uma moeda. Pensar pequeno. Pensar pouco. Pensar somente no limite da necessidade. Pensar somente onde pode resolver um probleminha. Porque uma moeda, meu amado, resolveria o problema daquele dia. Deus está interessado em resolver o seu problema na totalidade dele, entendeu? É hoje e amanhã o que Deus tem preparado para a sua vida. Uma moeda. Um templo imenso, pessoas entrando e saindo, ouvindo as grandezas, ouviu falar de Jesus, ouviu as maravilhas de Jesus, e ele só queria uma moeda. Eu vou te fazer uma pergunta: o que você quer? O que é que você quer? Porque não é para mim que você está respondendo. Você sabia que o Espírito Santo tem ouvido? Que ele ouve? Você sabia que o Espírito Santo, ele te conhece? Que mesmo que a palavra não saia da sua boca, ele sabe exatamente o que você precisa? Uma moeda. Olha para nós, porque chegou o dia de você ver quem é o Deus que você está só observando. Chegou o dia de você experimentar as maravilhas que esse Deus pode fazer. Livro de Jó, capítulo 9, eu sei que tem aqui, versículo de número 10, leia aqui comigo. Falando sobre Deus, ele está falando de Deus, tá? Jó confessa a justiça de Deus. Aqui, versículo 10, ele diz assim: Ele é aquele que faz coisas grandes, que não se pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não podemos contar. Pode aplaudir o Senhor? É esse que é Deus. Pode apagar. Sabe quem é? Jó falou, sabe quem é Deus? É aquele que faz coisas tão grandes, tão maravilhosas, que o nosso coração não pode chegar até lá, mas elas nos deixam maravilhados. Foi
isso que Pedro e João falou: olha aqui para mim, não é moeda que eu tenho para você, eu tenho um poder grandioso de um Deus que não vai te dar uma lojinha, que não vai te dar uma casinha, que não vai te dar um comercinho, mas Ele vai te dar um milagre. Olhe para nós. O que eu tenho para você é o seguinte: não temos moeda. Não temos nenhum trocado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Agora aplaude a Jesus de novo. Entendeu, meu amado? Entendeu? Você está entendendo? Em nome do Senhor Jesus, receba hoje, nesse poder e nessa autoridade, um milagre que é muito mais do que você pode esperar, pedir e acreditar. Tudo que Deus faz é grande, 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 grandioso, meu amado. Eu nunca vi na Bíblia Deus falar que Ele vai te dar porções. Jesus foi para a cruz e conquistou vida e vida. Vida. Está começando a entender o mistério? Está começando a entender? Está entendendo o que Deus está falando? Moeda. Não. Olha para nós. Chegou a hora do teu milagre. Chegou a hora daquilo que você está esperando. Mas não é moeda que nós vamos te dar. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. O que eu tenho para você é infinitamente mais. Você sabia que na Bíblia diz, lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, que Deus tem para você abundantemente mais do que você pede, do que você sonha, do que você imagina, do que você espera, do que você ora. Tudo que Deus tem é em abundância, meu amado. Ah, Deus, um empreguinho tá bom. Se abrir uma portinha, talvez Ele abra uma portinha, mas ela vai ser abundante no futuro. Eu conheço um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que eu posso sonhar ou imaginar. Eu conheço uma oração na Bíblia que é a oração de Jabes, que ele fala assim: Deus, abençoe a minha casa. A oração dele é um versículo, chama Jabes. Ele fala assim: Deus, abençoe minha casa. Sabe com o que ele foi abençoado? Com todas as bênçãos de Deus, com prosperidade e com saúde. Porque o que Deus tem é sempre mais. Podia só receber assim: tá bom, meu filho, eu te abençoo. Deus falou assim para ele assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu filho. Nessa tua oração aí tem muita coisa envolvida. Não é só bênção sobre a sua casa, não. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou te dar saúde, eu vou multiplicar e você vai conquistar. Porque o Deus que você serve tem muito mais do que você pode imaginar. Tá certo? Não é lojinha, não é casamentinho, não é filhinho, não é nada. É tudo mais, muito mais, muito mais. Toma agora o teu leito e anda. E eu vou te dizer a terceira coisa que eu vejo aqui, que é extremamente importante para a minha vida e para a sua vida. Fé. Não acontece milagre se não tiver fé. Não vai acontecer milagre se você não for atuante no milagre. Se você não for parte ativa do milagre. Está entendendo? Eu esqueço as coisas, tem algumas coisas que eu esqueço. Porque não me importa, eu esqueço. Mas eu sei que tem uns ditados do mundo que diz que tem o crente 6 horas, né? Aí tem mais um monte de coisa que eu não lembro agora. Graças a Deus que eu não lembro. O que eu estou querendo dizer? É que as pessoas ficam na expectativa de que alguém faça alguma coisa por ela. Eu vou dizer uma coisa para você. Embora aqueles homens estavam ali portadores do poder do milagre, portadores de um poder extraordinário, capaz de dar muito mais do que moeda, o que fez o milagre acontecer foi o que Deus encontrou no coração daquele homem. Está entendendo? Quando Pedro e João esticaram a mão para ele, sabe por que ele levantou? Porque
dentro do coração dele a motivação certa, na hora certa, moveu a mão de Deus e um milagre aconteceu. Diz que naquele momento os artelhos, todos os artelhos dos seus pés e das suas pernas se uniram, se juntaram, e aquele homem paralítico se colocou de pé para a glória do nosso Senhor. Está ouvindo, meu amado? Seja atuante do seu milagre. Seja participante do seu milagre. Deixa a fé conduzir pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te digo, levanta e anda. Hoje eu não sei qual é a tua causa, mas eu sei que todo poder e autoridade deste nome encontrou no seu coração hoje. Os artelhos podem se restaurar e os milagres podem acontecer. Feche teus olhos. Eu creio que todos que estão aqui querem se maravilhar. Eu creio que todos que estão aqui hoje sabem que só o poder de Deus pode mover situações na nossa vida. Eu creio que as mesmas mãos de Pedro e João, que se estenderam àquele homem para que ele ficasse de pé, elas estão estendidas aqui hoje, mas são as mãos de Jesus, o próprio Jesus, para nos levantar e permitir viver o milagre que Ele tem preparado para a nossa vida. Nunca pense pequeno nas coisas de Deus. Pense nas grandezas do que Ele tem preparado para os seus. Deus não te chamou para viver de miséria, de moeda em moeda. Deus não te chamou para viver de pouco, de penalidades em penalidades, bonzinhos e bonzinhas e boazinhas. Deus te chamou para você experimentar a grandeza do poder de Deus. Eu não sei qual é o teu problema. Certamente você não é paralítico, porque eu não vi ninguém chegando de cadeira de roda. Mas eu sei que você precisa viver milagres. Talvez seja a sua vida financeira que saia daqui hoje na possibilidade de te erguer e fazer você saltar de alegria, de se maravilhar com o que Deus tem preparado para a sua vida. Só você pode crer nesse momento, só você pode ser participante, atuante, pela fé, para viver um milagre. Pedi para você fechar os olhos por isso, porque eu me coloquei neste lugar hoje. Eu falei para Deus, se eu olhar para mim hoje, eu não tenho perna, não tenho pé, eu não tenho boca, eu não tenho cabeça, eu não tenho coração, não tenho nada hoje para te oferecer. Nada, Deus, que fosse suficiente que eu levantasse desse lugar hoje. Eu precisei viver um milagre hoje para mim chegar aqui. Um milagre que só aqueles que amam a Deus, que acreditam nele, que vivem pela fé, podem viver. É por isso que eu te dei esses minutos, para você poder acreditar, crer, mover e saber que Deus pode olhar nos seus olhos hoje como Pedro e João e falar assim, olha para nós. Ou seja, é hoje a hora e o dia do seu milagre. Eu vi uma reportagem, eu fiquei pensando muito nisso. Eu pensei muito, eu li num assunto, depois eu vi uma reportagem e eu pensei muito nisso e eu formei isso hoje aqui no meu coração, porque eu já tinha visto na pregação de uma pessoa e depois eu também vi isso. Diz que alguns países passaram por entrevistas para ver quantas pessoas acreditavam em milagres. Dizem que na Alemanha, não estou dizendo da população, estou dizendo das pessoas que foram entrevistadas, vamos entender bem. 81% das pessoas que foram entrevistadas falavam que milagres é ficção. É coisa que o homem inventa e imagina, que não existe milagres. Foram nos Estados Unidos, que é um país protestante, e, glória a Deus, 74% das pessoas que foram entrevistadas acreditavam em milagres. Vieram no Brasil e 75% dos católicos que foram entrevistados acreditavam em milagres. Entrevistaram os evangélicos e 83%, se não me engano, também acreditavam em milagres.
E depois eles entrevistaram pessoas que não tinham nenhuma fé, que não tinham nenhuma religião. E 47% dessas pessoas diziam que acreditavam em milagres. Até os ateus sabem que só Deus pode nos maravilhar. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, meu amado. A Bíblia diz que até o diabo teme e treme diante da grandeza e o poder desse Deus. Pode aplaudir mais, porque você tem que temer e tremer diante do poder que está acima de qualquer poder, entre céus e terra. Ele é o único poder para fazer milagres, meu amado. Milagres! 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 Milagre! Chega de ver o dos outros, recebe o teu! Vive o teu! As pessoas, após aquele momento, você já se maravilhou com Deus? Deixa eu te perguntar, é 9h30, mas eu vou te perguntar. Você já se maravilhou com Deus? Deixa eu perguntar aqui. Quem levanta a mão? Deixa eu ver. Tá. Agora abaixa sua mão, eu vou falar para você. Você vai se maravilhar ainda muito mais. Mas a Bíblia diz que a gente fica como quem sonha. Assim, ó. Assim? É? Uma vez eu lembro que eu fiz uma oração dirigindo meu carro. Assim, tá? Falei. E de repente a coisa aconteceu, eu fiquei assim. Falei, nossa Deus, não pedi tudo isso, eu só pedi uma coisinha assim, não precisava ser tão grande assim, né? É assim que a gente fica. Como quem sonha, né? E a nossa boca se enche de riso, e as pessoas olham para nós e dizem assim, verdadeiramente, grandes coisas Deus tem feito por eles. E nós olhamos e falamos, é verdade, grandes coisas Deus tem feito, e maiores ainda Ele vai fazer. Foi o que aconteceu ali, meu amado, no que passou aquele momento de, eu só pedi uma moeda, eu estou inteirinho, sarado, saradão, bonzinho, posso pular? Pode, dá uns pulos aí, sai correndo, entra no templo. Agora eu não sou mais miserável. Agora eu não sou mais espectador de fé. Eu não sou mais nenhum espectador de milagre dos outros. Agora eu tenho a minha experiência. Eu louvo ao Deus do céu. Eu o glorifico. Ele é santo dos santos. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o poderoso de Jacó. E todo mundo assim... esse não é aquele que estava sentado na porta do templo? É ele mesmo. E o milagre aconteceu. Eu aplaudi Jesus porque ele está aqui. Há uma grande presença de Deus neste lugar, meu amado. Tem que ver, vão reconhecer e vão dizer, era aquele casamento, era aquela família, era aquele comércio, era aquele lá, era aquela lá. É isso, meu amado. As maravilhas de Deus não são cócegas espirituais. São verdades que os homens podem ver, reconhecer e junto com você declarar o poder desse Deus. Como disse Jó, esse Deus é aquele que faz coisas grandiosas, que ninguém pode esquadrinhar, ou seja, você não pode determinar o que Deus vai fazer. Ele vai fazer na medida da grandeza do seu poder. Esse Deus é aquele que faz maravilhas e não há quem possa explicar o que ele pode fazer. Aleluia. Pessoal do louvor, não, Glauco, você. Feche os olhos aí. Pedi para o Glauco cantar, para a gente ter um tempo de meditação. É rapidinho, viu, Vinícius? Não desce daí, não. Você viu as coisas importantes? Não deixar de lembrar que Deus não esquece de você, não esquece de ninguém. Tá certo? Não pense que Deus esqueceu de você, porque Ele não esqueceu. Você fica quietinha lá, pensando que você está sozinha. Não tá. Ele está lá com você. Cada suspiro que você deu, Deus recolheu. Ninguém ouviu, ninguém viu, mas Deus estava lá e Ele recolheu. Deus não esquece de você. Nem pense em pedir tão pequeno, porque o que Deus tem é grandioso.
Só mova-se pela fé, diz o Senhor, e tu verás a grandeza do meu poder sobre ti. Nem homens explicarão o que eu vou fazer na sua vida. Você diz, o tempo está... Não, não tem tempo, diz o Senhor. O seu tempo não é o meu tempo. Você conta o seu tempo, mas o meu tempo é o tempo do teu milagre, diz o Senhor. Eu vejo na tua vida raízes saindo da terra. E o Senhor manda dizer que é porque você ainda vai frutificar na presença dEle. Dê crédito ao teu Deus. Reconheça a grandeza do poder do teu Deus. Louve e engrandeça o poder deste nome, que está acima de todo e qualquer nome. Que não vai te dar uma moeda. Entende? Olhe nos meus olhos. Não é moeda. É milagre. É milagre. É mirare. É maravilha, homem. Vou entrar naquele negócio lá. Diz o Senhor. Estou passando pela porta hoje. E tu verás essa semana minha mão de poder, diz o Senhor. Teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chuva. É isso. Da minha adoração. Não. Acenda, Espírito de Deus. Acende. É isso, amados. Então descanse. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nome do Senhor Jesus. Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto. É que você pode viver o seu milagre. Adore. Aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Eu já estou nesse negócio. O Senhor mandou dizer para você, mulher. Você não quer? Você não pediu? Manda o Senhor te dizer que há possibilidade. É isso que você perguntou? Deus mandou falar. Tem possibilidade. Aleluia. Viver na superfície sem poder respirar. É o mesmo que morreu. Te adorar. Seu oxigênio. Não é pequeno. Não faça pequeno para Deus. Pede para Ele agora. Soprando, mas é te adorando que venço nada. Aflição acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só fecho Se for como? se for em tua presença. Motivações certas. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo te fortalecer. Não viva do milagre dos outros. Maravilhe-se você pelo que Deus tem para fazer. A cadeira é tua. Ninguém toma ela de você.
Pode passar o que passar. Aconteceu o que aconteceu. Diz o Senhor, foi registrado no céu. A cadeira é tua. Se for em tua presença, acalma o meu coração. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Pode subir o pessoal do louvor. Aleluia. Pessoal do louvor, por favor. Aleluia. Pode aplaudir mais, que Ele é Deus de toda a terra. Digno de toda a honra e toda a glória, de todo louvor. Quem vê milagre, glorifica, meu amado. Quem crê em milagre, glorifica. Todos reconheceram o milagre. Aleluia. Quer mirar? Quer maravilhar-se? Fique de pé. Vamos encerrar o nosso culto cantando o hino da nossa igreja. Só desliga aqui para mim, eu vou usar o outro. Amém. Nós vamos declarar. Podíamos parar por aqui, mas no reino do Espírito não existe brincadeira. Tudo que se fala, tudo que se faz pela fé, pela verdade, é declarado. O inimigo está preparadinho para roubar a revelação de você. Mas Deus já deu ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. E nenhuma pedra vai fazer você tropeçar. Amém? Segura firme tua palavra, segura firme tua revelação. E por isso nós vamos cantar escudo. Escudo está baseado no Salmo de número 18, que foi Davi que escreveu, quando ele enfrentou a Saul, seu grande exército, e ele venceu os seus inimigos. E ele declarou que Deus o preparou para aquela batalha, que Deus esticou os seus braços para que ele pudesse segurar o arco e a flecha e perseguir o seu inimigo e o derrotá-lo e só voltar depois de ter vencido. E ele disse o seguinte: a palavra de Deus é poder, ela é pura e ela é escudo para todos aqueles que nele confiam. Esse louvor é para você não só ir embora, mas é para você sair daqui com uma situação espiritual declarada e profetizada. Que essa palavra vai ser o escudo dessa vida, o escudo da sua família, que vai te proteger e não vai deixar o inimigo te derrotar. Amém? Reinos dos céus, reino da terra e reino dos céus, todos reconhecem, temem e tremem a grandeza e o poder do nosso Deus. Se posicione e viva o milagre que Deus tem para você hoje. Alguém está dizendo aí, mas para mim também? O Senhor disse, é para você também, filho. Sabe o que é que impede milagres? O Senhor está mandando dizer. Dureza de coração. Incredulidade. O Senhor repreendeu a incredulidade. Homens de pequena fé. Até quando estarei eu convosco? Não foi isso que ele disse? O Senhor mandou dizer o que impede o milagre é dureza de coração. Tá certo? Tudo é possível para quem crê. Posso ouvir a tua voz. Ele está com você. É mais doce do que o mel. Meu Deus, que aquieta a nossa alma. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E me leva até os céus. Já vi fogo e terremoto. Aleluia. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. E Deus estava com você.
Ele não te abandonou. Aquieta. Aquietai-vos, diz o Senhor mais uma vez, eu sou teu Deus. O Senhor me mostra que cordão de 3 dobras não se arrebenta. E é de ouro, diz o Senhor. E é de ouro. Aonde? É o lugar que eu coloco esta igreja, Senhor, esta noite. Por quê? Por quê? Por quê? Já subiu aos céus. Já posso ver maravilhas aqui hoje. Já posso ver gente se maravilhando. Posso ver o poder do milagre aqui. Eu posso ver. Corimanas, Erecalas, Límena Rastomastou. Na voz de quem? Na voz daquele que faz maravilhas. Ela é pura, ela é verdade. Ela é escudo. Para os que nele creem. Eu dou uma ordem agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Demônio que está entrando nas casas, nas famílias, nos casamentos, no adultério, eu te ordeno, saia em nome de Jesus Cristo. Saia! Saia das famílias. Demônio que está entrando para roubar o financeiro, eu ordeno, saia! Saia em nome de Jesus. Porque não tem portas trancadas. Porque não tem ferrolhos que vão impedir a bênção que o Senhor tem preparada para você. Que o Senhor restaure sua vida, sua família. Aquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, mãos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Que Deus nos leve em paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, sobre todas as famílias, sobre cada vida que está aqui hoje. Que o Senhor nos livre do mal dessa semana, do mal de todos os dias. Que Ele resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Aleluia.